Vamos falar de Vasco ainda, com a dor, né? Tentando sanar a dor da derrota para o Flamengo. É como se botasse bandeja no lugar machucado, ainda em processo de recuperação dessa derrota, mas já tem que lavar o rosto, esfregar, tirar poeira e já pensar no jogo de quinta-feira contra o Internacional. Vamos falar da arbitragem que está marcada para apitar a partida e vamos falar sobre o basquete que estreou com derrota. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E quinta-feira a bola rola. E como rola lá em São Januário, infelizmente a CBF, o credenciamento para o Campeonato Brasileiro é feito pela CBF, é feito jogo a jogo, e eles não aprovaram o nosso credenciamento para quinta-feira, alegando superlotação. Eles diminuíram o número de credenciamentos no Vasco. E eles não sabem quem é setorista, quem não é, acaba prejudicando novamente o nosso trabalho e vai ser na ação digitada na mesma coisa. Mas é o que a gente tem para quinta-feira. Infelizmente a CBF não aprovou nosso credenciamento para fazer Vasco Internacional. É o último jogo do Vasco do mês em casa, já que no dia 29 vai enfrentar o Goiás, e fora de casa, 2 jogos seguidos, fora de casa Goiás e depois o Cuiabá, né? E infelizmente a CBF não aprovou o nosso pensamento. Bom, e o Luiz Flávio Oliveira será o árbitro de Vasco e Internacional. Ele é da Federação Paulista. Curiosamente, por coincidência, 2 times em São Paulo brigam com o Vasco e Internacional contra o rebaixamento. O Santos e o Corinthians. Não faltou time da CBF botar um árbitro que não fosse de São Paulo. A gente não deixa de pensar, né? Mas, aí, curiosamente, o irmão do Luiz Flávio de Oliveira, o Paulo César Oliveira, também tinha um vasto polêmicas contra o Vasco. E o Luiz Flávio também tem, inclusive, ele estava até um pouco tempo atrás na geladeira da CBF por causa de polêmicas. Eu espero que o Vasco esteja ciente disso, que a 77 esteja ciente. Mas eu não entendi porque não protestaram antes, porque não permitiram que isso acontecesse. Mas vamos esperar para ver que ele tenha uma boa atuação. Não estou falando dele beneficiar o Vasco, muito pelo contrário, que ele tenha uma boa atuação, não prejudique nenhum dos lados, que ele não queira aparecer mais com os jogadores. Mas agora vamos aguardar como será lá em São Januário. E estará anotado, todos os ingressos foram esgotados. Na semana passada mesmo, que a torcida seja um fator fundamental para empurrar o time nos 90 minutos. São 10 finais até o final do Campeonato Brasileiro e o Vasco precisa somar pontos para evitar que seria, eu estou contando com a não subida de 2021, o 6º rebaixamento.
Mas jogando como jogou contra o Flamengo, eu faço coro que o Ramon Dias disse na entrevista coletiva passada, não cai. Tem que jogar, o espírito é aquele, mas tem que também saber traduzir as chances. Igual contra o Flamengo, foi castigado, como diria o Muricy Ramalho, quando ele estava trabalhando como comentarista na TV Globo. Hoje ele é dirigente do São Paulo. A bola pune. E o Vasco foi punido ontem devido a isso. Eu achava que o Vasco é um exemplo que o Vasco não tem representação na CBF, que colocaram um árbitro de São Paulo, tendo 2 times de São Paulo brigando contra o rebaixamento, nesse jogo direto, que é importante para 2 times no estado do árbitro. Eu não estou dizendo que o Luiz Flávio Oliveira seja corintiano, ou o santista. Ele pode ser palmeirense, ele pode ser São Paulino, ele pode ser Bragantino, ele pode ser... São Paulo tem vastos clubes, né, inclusive, que já fizeram parte da Série A. O Guarani, por exemplo, que hoje está na Série B, já foi campeão brasileiro da Série A. Não tem muito tempo que, por exemplo, a Ponte Preta já jogou várias vezes a Série A, o Botafogo, São Paulo. Quer dizer, tem vários times de São Paulo que ele pode estar torcendo, ou que ele seja corintiano, ou que ele seja santista. Mas, para a federação, em todos os estados, aquele time cair para a segunda divisão é horrível. E a gente não deixa de pensar, né? Mas esperamos que o Flávio tenha boa atuação em São Januário. E o Vasco estreou pela nossa Liga de Basquete, no nosso Basquete Brasil, desculpe. E o Vasco perdeu para o Minas Gerais no ginásio de São Januário, perdeu por 60-72, estreia ruim. Eu não vi o jogo, mas dizem que é um time que ainda está em reconstrução. Inclusive eu vi várias entrevistas do técnico de basquete do Vasco. É um time em reconstrução, é um trabalho a longo prazo. A derrota sempre machuca, mas dá a imaginar que o time vai sofrer uns peregues nesse NBB. Então, é isso, galera. Só para não deixar vocês sem conteúdo, porque segunda de folga e a representação está marcada para essa terça-feira no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Tiago, vou ter jogo quinta-feira e fizeram foco todos. O calendário é apertado para todo mundo. E o Vasco não vai ser desumano, como ninguém nenhum os clubes são, de não dar folga aos seus atletas. E a representação está marcada para amanhã no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. A gente já discute há vários anos no calendário apertado e irracional do Campeonato Brasileiro, não só no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. Mas, pelo jeito, quem tem a força da caneta para mudar isso, está achando mal barato. A maioria dos clubes que jogam no meio da semana, a maioria jogou ontem, domingo, tem uns que jogaram sábado, mas é o seguinte, a representação. Depois tem, no caso do Vasco, a representação na terça-feira,
e geralmente é treino regenerativo, tem um treino coletivo para depois ir para o outro jogo. É uma coisa que já acontece há anos no futebol brasileiro e nada muda. Já foi proposto várias coisas, inclusive adequar o calendário ao europeu, que hoje, na primeira vez que eu ouvi isso, eu não era a favor, mas hoje eu sou a favor, até porque facilitaria sim a saída de jogadores, mas por outro lado, os torcedores de todos os times saberiam o time que vai começar a temporada e qual vai terminar, não vai perder jogador no meio de uma competição. Então é isso, galera. Até seria mais racional nesse termos de agenda, né? Hoje muito apertada no futebol brasileiro. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. E depois do nosso boa noite com o melhor da terça-feira do Vasco. Até mais.